E aí, vamos continuar estudando a Bíblia? Bem, algumas outras informações sobre os 144.000 a gente encontra em Apocalipse 14, versos 4 e 5, que diz assim: São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Algumas informações importantes aqui que a gente precisa destacar. O fato de não se contaminarem com mulheres se refere à decisão de não participarem de práticas idólatras, que em profecia equivale a adultério e fornicação. Apocalipse 2, 14 e 15, Apocalipse 20, verso 25, Apocalipse 17, versos 1 a 7, Ezequiel 16, do verso 1 ao 58, Ezequiel 23, do 1 ao 49, ou seja, esse grupo não se contamina com práticas idolátricas. Portanto, se você participa de uma denominação que pratica a idolatria, infelizmente já não faz parte deste grupo. É preciso abandonar a idolatria, porque aqui este grupo não é idólatra, não pratica idolatria de tipo nenhum. Outra coisa, os 144.000 não tiveram relações ilícitas com a grande meretriz de Apocalipse 17 e o verso 1. Que relacionamento é esse, né? Que relações ilícitas são essas? A grande Babilônia, a mãe das prostitutas, 17 verso 5. Nem com as suas filhas, que também são prostitutas. Quem é essa mulher de Apocalipse 17? Quem são as suas filhas? Mais para frente a gente vai entender a simbologia e o significado de tudo isso. Afirma-se que os 144.000 são virgens. A palavra grega não dá a ideia de que se trata só de mulheres. O vocábulo pode aplicar-se a ambos os sexos, como também, em português, são chamados virgens porque levam o sinal da pureza. São castos e têm se mantido permanentemente incontaminados. Conservam uma fé pura. O fato de que não aceitaram nenhum tipo de relação ilícita com outros organismos religiosos corrompidos em suas doutrinas é um sinal de que têm alcançado êxito em se manterem fiéis a Deus. Vamos tentar entender isso aqui. Então, eles não se contaminam com mulheres. Quer dizer então que esses homens nunca se casarão? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Lembre-se, no Apocalipse, como diz o teólogo Luiz Gonçalves, 85% a 90% do que você lê não se entende como se lê. 15%, 10% você lê e entende o que está lendo. É aquilo mesmo, ok? Aqui diz, não se contaminaram com mulheres. Então não se entende como se lê. Quem são essas mulheres? São igrejas idólatras, igrejas que prostituem a verdade, igrejas que pregam o erro. Mas como é que eu sei se a igreja A está pregando certo ou errado? Como eu falei, tudo que a minha igreja ensina, eu tenho que ir na Bíblia para ver se está correto. Um exemplo. O que a sua igreja ensina sobre a morte? É um assunto insignificante? Claro que não. É muito importante sabermos o que significa o estado do homem na morte. Agora, se a minha igreja ensina uma coisa e a Bíblia fala outra completamente diferente, então a minha igreja está ensinando uma doutrina errônea, uma doutrina que vai contra a palavra de Deus. Qual é a minha decisão? Muito simples, eu tenho que escolher, eu tenho que decidir. Vou para a Bíblia em busca da verdade ou continuo frequentando a minha antiga religião, independente do que venha a acontecer? Quando a gente toma uma decisão de continuar no erro, é perigoso. E quando a gente aceita buscar a verdade, também é perigoso, porque vamos enfrentar
todo tipo de adversidade que você possa imaginar. Outra coisa, esse grupo dos 144 mil, eles não se envolvem com a grande prostituta de Apocalipse 17, nem com as suas filhas. Interessante a Bíblia usar essa simbologia de uma grande meretriz e de prostitutas que são ligadas a essa meretriz. É tudo simbólico, mas que nós conseguimos entender à luz da palavra de Deus quem é a grande meretriz e quem são as prostitutas que são suas filhas. Na Bíblia, Deus utiliza-se do adultério para mostrar que o seu povo muitas vezes está praticando a idolatria, fugindo dos princípios morais da lei de Deus, aceitando outras doutrinas que não são doutrinas baseadas naquilo que Deus ensina. Então, idolatria, adultério. Tem um profeta do Antigo Testamento, lembra desse profeta? Ele foi sugerido por Deus para que se casasse com uma prostituta, para que se unisse a ela. E essa prostituta seria o povo de Israel, representativamente. Deus estava mostrando através da atitude deste profeta o quanto Deus amava a sua igreja, o seu povo, mas era um povo idólatra, um povo adúltero, em outras palavras. Então, quando uma igreja hoje cristã prega um tema e este tema vai contra a Bíblia chama esta igreja de prostituta. E quando é uma igreja maior ainda, que ilude o mundo todo, Deus chama esta igreja de a grande meretriz do Apocalipse. Simples assim. Pois bem, quer fazer parte dos 144 mil? Você já sabe qual é o selo de Deus, já sabe que não pode se contaminar com doutrinas errôneas que vão contra a palavra de Deus. Hoje cresce muito um pensamento entre algumas religiões assim: me fale de Jesus, mas não me fale de mandamentos e nem de doutrinas. Você começa a estudar a Bíblia com uma pessoa e ela, não, Jesus é amor, Jesus é love, Jesus é paz. Deixa para lá, vamos curtir a vida com esse Jesus love, com esse Jesus amor. E esquecem que podem estar indo para um caminho totalmente adverso. Obedecer a Deus não provoca salvação, mas é uma reação à salvação que já nos foi concedida por Deus. E lembre-se, Jesus se considerava crucificado. Como diz o cantor, um certo cantor gospel, não estou lembrado o nome dele agora, mas ele tem uma música que diz assim: havia uma cruz no coração de Cristo antes do Calvário. Então, se Jesus já se prontificou antes da própria criação do homem para morrer por ele, significa que a graça, meu amigo, já existe antes de que qualquer vida fosse criada neste planeta. Demonstra que a graça de Deus é para sempre. Quer ser membro participativo deste grupo especial? Não se contamine com doutrinas falsas, nem com igrejas falsas, e não negue a lei de Deus. Obedeça aos mandamentos de Deus, seja fiel a Ele, mesmo diante de todas as adversidades. Que Deus te abençoe e vamos continuar analisando este grupo de 144 mil. Até o nosso próximo encontro.